momento de transição sensível. A recente desvalorização do dólar, somada a incertezas geopolíticas em relação a regiões como o leste da Europa e o Oriente Médio, tem provocado uma busca alternativa de preservação de patrimônio. Você já pensou nisso? É importante, hein? Assunto também para nossa manhã. O Bitcoin e outros ativos digitais ressurgem no debate financeiro, não apenas como veículo de especulação, mas como possíveis portos seguros para populações que enfrentam a instabilidade de suas moedas locais. O comportamento do mercado de criptoativos ainda tem gerado dúvidas. Por quê? Mesmo com o aumento da demanda em zonas de conflito, os preços frequentemente enfrentam períodos de alta volatilidade e queda. Nós vamos entender essa dinâmica, os riscos envolvidos e o novo panorama regulatório no Brasil, que promete trazer ainda mais segurança jurídica para o setor. Conversando agora com o David Pepe, que é CEO de uma corretora especializada em bitcoins. Antes de mais nada, Davi ou David? Bom dia. David, bom dia. Tudo bem, David? Prazer falar contigo. David, xará do meu pai. Meu pai escrevia-se David, mas chamava de Davi, viu, David? Cara, é um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece demais a oportunidade. Vamos lá, vamos falar sobre cripto nesse cenário. Bom, David, por que o Bitcoin ele ganha relevância justamente quando o dólar apresenta sinais de queda? Nesse momento, a gente vê não só o dólar, como diversos ativos imobiliários, ações em queda. O aumento do valor do barril do petróleo nessa crise, devido à situação, o conflito no Oriente Médio, aumentou toda a cadeia produtiva. E assim a gente vê todos esse aumento da perspectiva de inflação e todos esses ativos em queda. E daí o Bitcoin, como já aconteceu em outros cenários, passa a ser uma opção de alocação de recursos a longo prazo. Uma boa reserva de valor, no caso. E como que os criptoativos funcionam na prática para proteger o patrimônio em regiões de conflito? Nesse caso, os governos eles acabam alocando parte das reservas em Bitcoin para proteger os recursos a longo prazo. Nesse momento, a gente vê o dólar em queda, o governo vai lá, compra mais Bitcoins, nesse caso do Bitcoin especificamente, que é o ouro das criptomoedas, e reserva, aloca o recurso ali a longo prazo para proteger a perda de valor do capital. Bom, se a demanda por Bitcoin aumenta no mundo, por que ainda vemos quedas acentuadas no preço? Tá certo isso? Tá certo. A gente vê que essas quedas, como a gente falou, ocorrem em todos os ativos do mundo por conta da inflação. A gente teve uma perspectiva de aumento dos juros e da inflação, inclusive no Brasil, e isso, de fato, eleva os riscos, né? E também acaba derrubando o preço, inclusive, do Bitcoin. O fato é que dentre todos os ativos que tiveram queda, a gente viu que o Bitcoin teve um alto poder de recuperação, teve uma boa resiliência. E apesar das quedas que a gente viu, ele se recuperou bem e se encontra aí na casa dos $70 mil, né? Então, isso é um bom sinal para nós. David, para a gente encerrar nossa conversa, para o investidor iniciante, quais são os riscos reais de entrar neste mercado sem o devido preparo? Boa pergunta. A gente tem desde os riscos de onde ele vai adquirir o criptoativo dele, o Bitcoin ou o dólar Tether, se ele quiser utilizar o dólar Tether também, até o momento da compra e o momento da liquidação. Para a gente não se estender muito, a gente recomenda que ele opte por corretoras que estão no mercado há mais de 3, 4, 5 anos. Dê sempre uma olhada no Reclame Aqui dessa corretora, se há reclamações dessa corretora, e faça, após a compra, a transferência do Bitcoin da corretora, da carteira da corretora, para a própria carteira, no celular ou no pendrive. E que no momento da compra, em momentos como esse de guerra, onde a gente vê que países em vários, como a Croácia, o Israel, no início do conflito da faixa de Gaza, e agora a gente está vendo até os Estados Unidos
desde agosto do ano passado, pedindo aprovação em alguns estados para reservar Bitcoin nos fundos de previdência norte-americano, né, a gente vê o Bitcoin como uma boa opção a longo prazo. Então, se a gente vai comprar o Bitcoin agora, tem que ter um pouquinho de sangue frio, aguentar um pouco as quedas, segurar aí num período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, caso queira liquidar posteriormente quando ele estiver num valor um pouquinho mais alto. Bitcoin é um criptoativo, é um recurso que pode ser usado dessa forma, desde que alocado a longo prazo, a médio ou longo prazo. Então, não vender abaixo do valor que você comprou. Comprou, segura um pouquinho e depois vende. Ok, David, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na TV Fronteira Jovem Pan. Prazer, muito obrigado, a gente que agradece. Até mais, tchau, tchau. Bom, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações para você.